Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o culto da Igreja Cristã Maranata, transmitindo para a TV Manaim e também Rádio Manaim, e para todas as plataformas oficiais da Igreja Cristã Maranata. Eu convido aqueles que puderem para iniciarmos este culto fazendo uma oração ao nosso Deus. Aonde o senhor estiver, a senhora, fique à vontade, vamos fechar os olhos e vamos clamar a Deus. Pai querido, nós clamamos pelo precioso sangue de Jesus e suplicamos nesta hora o perdão pelas nossas faltas. Clamamos por libertação, as preocupações do dia, aquilo que nos tira a paz. Renova, ó Deus, a Tua presença no nosso coração e dá-nos acesso à Tua presença. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir agora e participarmos juntos de um louvor de clamor ao nosso Deus. Eu queria saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pela Embratel, canal 126, ou pelo canal 85 da Sky, ou mesmo pelas nossas plataformas de YouTube, os irmãos da Igreja Cristã Maranata que assistem nesse nossas conversas bíblicas, os irmãos também de outras igrejas que acompanham todos os nossos episódios aqui, nosso trabalho, a todos a paz do Senhor. Nós estamos hoje para falar alguma coisa sobre o culto e dar uma sequência sobre aquilo que nós falamos nas reuniões, nos episódios passados. Estamos aqui hoje com o pastor João Cidade. O pastor João Cidade é o presidente da nossa missão lá em São Paulo, missão internacional, né, mas com sede em São Paulo. Paz do Senhor, pastor João Cidade. Paz do Senhor, pastor Amadeu. Alegria estar com o pastor, também com os nossos queridos irmãos e ouvintes. A paz do Senhor Jesus. Pastor Alexandre é professor universitário, professor na área de Química, lá no estado de Santa Catarina, também está conosco, participa conosco. Nós vamos nesse programa, dando sequência àquilo que nós começamos nos programas anteriores, dando ênfase aos nossos cultos. Vejam, nós falamos no mês de janeiro todo sobre o culto profético, a forma como se prepara a igreja para entender o culto profético, a importância do culto profético para a igreja, mostrando a participação dos grupos de assistência no culto profético,
essas duas frentes que nós temos dentro da igreja, que é a evangelização, né, que nós fazemos muito, e também a doutrina que nós fazemos na EBD. Mas hoje nós vamos tratar com os pastores que estão aqui um assunto muito importante para os irmãos que estão assistindo. Vejam, antes eu vou ler um texto, só para nós nos colocarmos diante desse texto. É a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 20. Bem conhecido dos irmãos, não é? Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para edificação. Então, isso, na realidade, é o nosso culto. É o nosso culto. O que é que nós queremos mostrar hoje para os irmãos? Nós tivemos, no ano de 2020, uma batalha com a pandemia. E a pandemia nos levou a orientações dadas pelos órgãos da saúde, né, sobre ajuntamentos e tudo mais. Isso fez com que nós tivéssemos que usar uma alternativa para manter os nossos irmãos nos cultos, participando dos cultos, da mensagem, enfim. Porém, isso cada um fazia na sua casa, principalmente usando as plataformas como o YouTube. Quando isso passou, nós percebemos que alguns irmãos ainda têm um pouco de dificuldade em voltar àquilo que era o culto anterior, ou seja, o culto presencial. O culto presencial é muito importante para a igreja. Nós continuamos ainda com os cultos no YouTube. Qual então a importância no culto do YouTube? Que é o culto que você participa. É importante para aquele irmão que às vezes está enfermo em casa, não pode vir à igreja. Aquele irmão que está com uma doença infecto-contagiosa, ele não pode ir ao culto porque ele não pode se aproximar de outras pessoas. É aquele irmão às vezes que está no trabalho, está num plantão hospitalar, ou às vezes está no trânsito, às vezes está numa viagem, que não pode estar no culto presencial. Então, essa ferramenta é importante para esse irmão que quer se manter na comunhão da igreja. Mas se você não está dentro disso, é bom que você esteja no culto presencial. E o culto presencial, ele tem um segredo, porque é onde a comunhão da igreja no corpo, e ali o Senhor opera. E nós vamos conversar hoje com os dois pastores que estão aqui sobre o que nós fazemos na preparação desse culto presencial. As pessoas às vezes pensam que o culto é simplesmente feito de uma maneira assim, litúrgica e tudo mais, e nós vamos mostrar para os irmãos que o culto para nós, ele tem uma característica diferente e como ele é preparado e como ele deve ser preparado. Eu vou conversar aqui com o pastor João Cidade para dar início nessa parte, por exemplo, pastor João. Quando nós começamos a colocar em ordem naquele período antes do culto, por exemplo, como é que nós colocamos em ordem o louvor? O Senhor, ele nos deu, né, assim, há algum tempo essa orientação da busca, né, do culto. E aquela orientação dos grupos de assistência, o preparo dos grupos de assistência, da busca, né, o culto, ele começa quando termina, né, o culto daquele... O culto de amanhã. De amanhã, né, começa... Então aquele grupo de assistência busca a direção do Senhor. E o Senhor tem se manifestado de maneira maravilhosa, trazendo dons, trazendo informações. E dentro dessas informações, quando o grupo está ali reunido naquela reunião preparatória para colocar em ordem, se ouve ali os dons trazidos de casa, dons que muitas vezes o Senhor dá ali naquela reunião, trazendo novas informações. Então, com aquelas informações, nós temos assim uma direção profética do culto. E irmãos que participam do culto, que são instrumentistas, são do grupo de louvor, nos auxiliam
né, colocando os louvores que vão, né, ali de encontro, né, que estão dentro ali daquela direção profética, louvores que trazem aquela mensagem dentro daquilo que o Senhor tem mostrado, e aquilo soma ao culto, aquilo acrescenta ao culto a informação profética. E muitas vezes até mesmo dentro ali daquele louvor, que é aquele louvor que o irmão está colocando, é uma profecia e vai visitar o coração, né, de uma irmã, de um irmão que chegou na igreja necessitado, que chegou cansado, que chegou desanimado, mas naquele louvor tem a palavra do Senhor para a vida daquele irmão. Então, veja só, irmãos, o pastor João Cidade está dizendo que no início do culto, vamos pegar naquele período antes de acontecer o culto, quando os dons são trazidos, geralmente tem alguém do louvor ali, não há necessidade, desculpa, de você consultar os louvores, não há necessidade. Os louvores que nós temos estão dentro da coletânea, são, né, aprovados pelo Senhor, dentro daquela linha, não é, pastor? Profética. Né? Daquela linha profética que o Senhor está dando na preparação. Nós estamos preparando o culto. Aquela reunião, meia hora antes, nós estamos ali ajustando. Colocando em ordem. Em ordem o culto que vai acontecer, que tem que ser profético. Pelas informações que são dadas através dos dons espirituais, os irmãos do louvor que estão ali já têm uma certa sensibilidade para ir colocando aqueles louvores em ordem no preparo daquela parte inicial do culto. Alexandre? Isso é muito importante. A gente até no texto que o pastor Amadeu leu, né? O culto ele tem salmo, tem louvor, tem doutrina, tem ensino, tem palavra, tem dom, né? Revelação, e tudo que o Senhor estrutura para o culto naquele dia, como o texto diz, é para edificação, é para edificar a igreja, é para trazer a nós um conhecimento do projeto dele e é para operar salvação. A gente vê, inclusive, uma experiência, a importância do culto profético, que é esse preparo, como o pastor Amadeu acabou de dizer, o nosso culto ele é profético, porque ele é dirigido pelo Espírito Santo. Então, todos os atos do culto precisam estar dentro da direção daquilo que é o Espírito Santo. Porque se nós formos fazer o culto daquilo que é o nosso entendimento humano, nós vamos muitas vezes fazer um culto que acaba muitas vezes sendo litúrgico. Né? Não é um culto profético, um culto em que o Espírito Santo ele se revela e ali ele opera. Nós vemos o exemplo quando o Senhor chama Samuel e fala para Samuel sobre Saul, que iria ao encontro dele. E a palavra de Deus diz lá que o Senhor, um dia antes, o Senhor já revelou a Samuel os segredos daquele momento que Saul ia se encontrar com ele. Então é muito importante que o louvor seja na direção do Senhor, a palavra que vai ser trazida, muitas vezes mesmo aquela palavra que nós recebemos orientação para trazer no culto, como as palavras de domingo à noite, mas ela precisa ser trabalhada dentro daquilo que é o propósito do Espírito Santo para aquele culto especificamente. Então o Senhor tem um texto ali que foi orientado pelo Senhor dentro dos dons, daquilo que o Senhor vai falar, da orientação do Senhor para aquele culto, para aquela igreja. Nós vamos trabalhar essa mensagem, porque a edificação do culto vai vir com a manifestação do Espírito Santo, que vai se revelar pelo louvor, pela palavra, que vai se revelar na assistência. Importante a gente lembrar, né? O culto ele não acaba com a mensagem, o culto ele acaba com a assistência. É interessante o que você está falando, só mostrando aqui para os irmãos que estão em casa o que se pretende nessa hora. Nós estamos com depois do Trombetas e Festas, nós começamos a entender alguma coisa, né, que o Senhor tem mostrado, uma linha de atendimento àquelas pessoas que vêm. Então, por exemplo, você falou uma coisa muito importante e os irmãos que estão assistindo, então você não precisa se preocupar com a mensagem que são as sugestões que vêm no domingo. Olha só, há uma linha de mensagens, você assistindo a EBD, você tem várias mensagens. Agora, isso que o pastor Alexandre falou,
Você está no culto, nós estamos preparando o culto que vai começar daqui a meia hora. Né? Então, a linha daquele culto. Presta atenção. O Senhor revelou que os nossos cultos são proféticos. Né? Então, nós temos que começar, porque a parte do louvor é a parte onde você cria um ambiente para a operação da palavra. Né? Trazer-me um tangedor. Né? Envoltura, né? Agora, então o louvor, ele cria o ambiente, porque um louvor no espírito, uma igreja no espírito, uma igreja cantando louvores. Então, você tem como o pastor João Cidade falou, você tem os dons, você traz os dons. Aí você disse, os dons, ele dá uma direção no louvor. Aí você tem a informação que você recebeu das mensagens, da linha de mensagem. Você pega a linha esse material que você tem, da sugestão da mensagem com a linha profética do culto, você joga uma direção em cima daquele culto, ele é extraordinário. O senhor alguma coisa vai acontecer. Por exemplo, domingo agora, o senhor estava falando, né, ainda dando a continuidade, dando a continuação para Sardes. Mas há uma coisa muito interessante em Sardes, que é o derramado do Espírito Santo. Mas o derramado do Espírito Santo para quê? Nós que somos o resto, aquilo que restou, para a operação do Espírito Santo. Aonde você vai ver a operação do Espírito Santo? Culto profético, que é a manifestação dos dons espirituais na vida da igreja. Foi uma palavra, na sua palavra introdutória, pastor Amadeu, eu achei muito importante essa ênfase do culto do YouTube e do culto presencial. O culto do YouTube, naquele período, foi uma benção. Foi uma maneira o Senhor nos deu para manter ali a nossa comunhão e a operação do Senhor, mas hoje o Senhor nos deu o culto presencial. E o Senhor, e a palavra nos fala, assim, que quando os irmãos estão reunidos, lá no Salmo 133, o Senhor diz assim, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, a importância de estar no culto. Bênção é o que a gente precisa hoje. E a bênção é a bênção. E a vida para sempre, a eternidade. Né? Então, o estar ali no culto presencial, na comunhão do corpo, onde o Espírito Santo opera, aquilo que nós temos aprendido nas aulas, né? O sangue circulando, o Espírito Santo circulando no meio da igreja, é bênção e é vida para sempre. Então, a importância do culto presencial, de estar no culto presencial. Outra coisa importante, Alexandre, você pode falar em seguida, o culto presencial, há um segredo no culto presencial. Há um grande segredo no culto presencial, que é ministração de anjos. Amém. É interessante. A ministração, da minha experiência, vocês também devem ter, é claro que você pode ter uma ministração de anjos até fora do culto, né? Às vezes em casa, às vezes no hospital, o anjo vai lá e tal. Mas a ministração de anjos nos nossos cultos é porque nós, às vezes, os nossos olhos não são abertos para acontecer, para ver né? o que está acontecendo dentro do culto. A completude do que está acontecendo. E a gente vê muitas experiências com anjo, até uma experiência que já foi contada em seminários. Eu acho que até o próprio pastor Amadeu contou, né, de uma mulher que ela estava no culto e ela tinha um problema muito sério de saúde. O pastor estava lá no púlpito, ele viu o anjo entrando na igreja durante o culto, durante o louvor. O anjo foi ali, fez uma operação de cura naquela mulher. A mulher até deu um grito na hora, né, do culto, lembra dessa experiência, né? E ali houve uma manifestação, porque a palavra de Deus é assim, que os anjos eles vão operar em favor dos que hão de herdar a salvação. Então, se nós somos esses restos de Sardes, em que o Espírito Santo foi derramado sobre nós para nos preparar para o arrebatamento, que é a salvação, então nós temos que viver essas experiências no nosso meio. Temos vivido essas experiências. Agora, só mostrando, como vocês falaram aqui, o seguinte, sobre o pastor João Cidade está falando sobre o culto presencial. Há certas ministrações que só acontecem no culto presencial. É verdade. Porque na comunhão. Isso que nós temos que advertir a igreja. Às vezes o irmão, eu vou contar uma experiência para os irmãos que aconteceu comigo há muitos anos atrás.
O senhor, eu estava na igreja, chegando na igreja, 2 irmãs chegaram, 2 irmãs muito assíduas. E uma dizia assim, mas eu não vou ficar para o culto não, estou muito cansada, eu trabalhei hoje até tarde e tal. Você me dispensa? De quem sou eu para te dispensar do culto? Você deve consultar o senhor. Aí a outra falou assim, eu também estou igual você, menina, trabalhei hoje e tal. Muito bem, as 2 não ficaram para o culto. E o senhor deu uma visão naquele culto muito interessante. E na hora não me atentei para isso. O senhor mostrava 2 anjos presentes no culto para 2 ministrações. Um tinha uma bandeja cirúrgica. Eu me lembro dessa. Lembra dessa visão? Lembro. Uma tinha uma bandeja cirúrgica na mão, um anjo. E o outro tinha um processo... Os documentos. Os documentos de um processo debaixo da mão, dos braços para resolver e tal. E o irmão me contou a visão, e quando terminou o culto, o irmão chegou para mim e disse, pastor, os 2 anjos continuam aqui, eles não vão embora. Eu falei, não sei o que eles pretendem, poxa, mas eles não se movem. Aí passou algum tempo, quando todo mundo começou a ir embora, ele ouviu a conversa dos 2 anjos. Um disse pro outro assim, a ordem que eu recebi é para fazer aqui, para operar aqui. O outro falou assim, eu também. Mas elas não estão aqui, elas não ficaram. Aí ele disse o seguinte, olha, o senhor revelou que é do irmã fulano e fulana que eram para estar no culto, as 2 que foram embora. Senhor. Entendeu? O que aconteceu? Naquela semana, uma daquelas irmãs foi operada de urgência. Era a bandeja cirúrgica. E a outra era uma gerente de banco que foi demitida. Então, veja isso. Porque na comunhão do corpo, onde o Espírito Santo opera, o Senhor ordena a bênção, é o que a gente precisa hoje, né? E a vida para sempre. Então, o culto presencial, então toda a preparação, isso nós vimos a semana passada, toda a preparação, nós vamos ver esse mês, do culto presencial, é aquilo que nós estamos tratando na EBD. O Espírito Santo está sendo derramado nessa hora. E nós precisamos estar atentos a esse derramar do Espírito Santo. E o derramamento do Espírito Santo nessa hora, né, a presença o castiçal lá na igreja de Éfeso e agora em Sardes, o derramar do Espírito na primeira igreja, e agora que nós estamos vendo esses restos aqui da operação do Espírito Santo, essa operação do Espírito Santo é a operação de dons espirituais da igreja. E quão importante é o culto presencial, né? O culto, ele no YouTube, ele tem essa bênção para essas pessoas que têm essas restrições, tem esse valor, mas quando nós vemos a situação de Tomé, por exemplo, o Senhor tinha se manifestado no templo, ele não estava. Aí, quando ele estava, o Senhor fez com que ele tocasse as mãos e o lado, né? Então, porque Jesus queria ensinar para ele o que é culto, o ministério, a revelação de um mistério, o que é corpo, né? O lado, o que é corpo. Então, o culto presencial ele é muito importante. Claro que em algumas necessidades, de alguma dificuldade, alguma restrição motora que impede a pessoa de estar no culto, talvez a pessoa está num hospital, está num leito, ou até mesmo desde no trabalho, né? Nós temos muitos irmãos que trabalham aí com escalas, mas se há disponibilidade, a gente tem que estar na igreja, porque realmente culto ali... presencial é uma dispensação. É uma dispensação do Senhor diferente, em que esses sinais, essas experiências, realmente elas vão estar presentes na nossa vida, né? O culto, por isso nós estamos chamando a atenção nesse preparo nosso agora, do culto. Mas nós estamos quase no final desse programa e nós vamos fazer um segundo programa a semana que vem, e nós vamos ver uma coisa, Alexandre e João. O que faz a diferença hoje é um assunto que nós vamos tratar depois. O culto presencial hoje, e é uma coisa que a igreja precisa desenvolver isso, é provocar essa operação do Espírito Santo no culto presencial. Porque as pessoas às vezes são muito... mas eu não vou lá, não aconteceu nada, aquela coisa toda. O crente tem essa... É a ovelha, né? Tem essas dificuldades, às vezes a ovelha mais fraca, às vezes a doente, tem tudo isso. Então esse trabalho é muito importante no culto presencial. Mas nós estamos terminando esse programa hoje
Pastor João, bom te ver aqui. É uma alegria, sempre uma oportunidade muito grande de participar. Alexandre, lá de Santa Catarina, vai continuar conosco aqui semana que vem também. Nós vamos continuar. No próximo programa, nós queremos conversar com os irmãos a importância do culto presencial, principalmente com relação a esse momento que nós estamos vivendo da EBD, quando o senhor está falando dessa operação do Espírito Santo na vida da igreja, o derramar do Espírito Santo na vida da igreja, não é? Foi o lema do ano passado, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, mas nós que somos esse resto, quer dizer, isso que sobrou nisso que está tudo aí, não é? O resultado de tudo isso, desse cristianismo que está tudo aí, o que sobrou disso agora é a dependência da operação do Espírito Santo. Isso é muito importante na nossa experiência dentro do culto, até porque das pessoas que ainda virão. Amém? A paz do Senhor, irmãos, nós estamos voltando a semana que vem com a continuação desse assunto para os irmãos, que é muito importante. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nosso Deus, por mais uma oportunidade de estarmos juntos aprendendo a palavra do Senhor. Este foi o culto de doutrina em que nós aprendemos mais sobre aquilo que Deus tem para nós. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu convido a todos que participam conosco para orarmos encerrando este culto, fechando os nossos olhos, curvando as nossas frontes. Senhor, nós te glorificamos e te bendizemos por mais uma oportunidade de estarmos juntos na tua presença. Te agradecemos porque a tua palavra, ela opera em nosso coração, na nossa mente, e te bendizemos e pedimos também, fique conosco, abençoando as nossas famílias, operando em nosso meio. E em teu grande nome dizemos que a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus,
o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre todos vós, amados de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. O nosso culto está encerrado, mas gostaríamos de deixar aqui na tela o QR Code para que o senhor que acompanha, a senhora, possa enviar a sua experiência. Nós queremos ouvir aquilo que Deus tem feito na sua vida, na sua família. Então, é só acessar o QR Code que está aqui e contar para nós aquilo que Deus tem feito. Também para aqueles que estão no exterior, há muitos irmãos, muitos amigos que nos assistem, nos acompanham no exterior. Há também um QR Code para que aqueles que desejarem receber um atendimento possam entrar em contato conosco. E por fim, o 0800, que é um canal para um atendimento personalizado, uma oração. Um pastor irá atender aqueles que fizerem o contato. 0800 70 73 076. Nós nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus.